pelo que nós estamos fazendo. Depois, eu sei que vai ficar alguma dúvida, mas depois vamos seguir trabalhando com esse aspecto na prática, no planejamento. Né? Então, quando eu vou utilizar esta técnica? Por exemplo, você vai estudar uma definição de um conceito e para você é muito importante, porque existem divergências, contradições, enquanto os principais autores em definir um fenômeno, definir um assunto. Então, várias definições. Então, esse tema você pode utilizar esta técnica. Por quê? Porque vários alunos lá na frente vão interagir entre eles. O painel não interage com os demais, senão entre eles. Eles se preparam para interagir entre eles. Certo? Temos outra técnica. Se você procura na internet, procura muitos textos, você vai ver que alguns dizem que o painel é uma forma de mesa redonda, é uma forma de debate, etc. Mas isso é no linguajar, no dia a dia. Cientificamente tem distinções. Eu sempre coloco o exemplo de direito, porque é um exemplo muito entendível, o caso de contrato e convênio, né? Que já falamos disso, né? Convênio não tem que licitar, contrato sim, obrigado, por lei. O que acontece é que se você faz um documento e bota em cima contrato, mas o conteúdo é bota convênio, mas o conteúdo denota que é um contrato, então nós temos que ter muito cuidado, que quando estamos falando de aula seminário, através da técnica mesa redonda, não estamos falando das mesas redondas que estão na televisão, nos eventos, não. Estamos falando desse tipo de aula, que é uma simulação daquela realidade. Qual é Bom, são muito similares, não é? Qual é a diferença na mesa redonda? Que na mesa redonda, aqui no painel, cada estudante vai interagir entre eles no momento da apresentação, no momento do desenvolvimento desse seminário, como? Entre eles, debatendo entre eles. Na mesa redonda não. Na mesa redonda cada um tem um assunto, um subtema do tema geral. Então não é entre eles esse debate, essa análise, essa confrontação. Cada um vai colocar seu ponto de vista e interação então com o público, com o auditório, que seria o resto da turma de estudantes. Você está entendendo? Alguém quer fazer alguma intervenção, alguma pergunta enquanto painel? Que mesa redonda? Você entendeu até aqui? Lembre o que falamos. Aula seminário não é aquele ponto da apresentação dos estudantes frente à sala, não. É todo um processo de autoestudo, de estudo dirigido. Eu tenho aí uma coisa que eu vou enviar depois para Fábio. Fábio analise e depois repassaria para você se ele considera, mas já mostrei para ele, ela gostou e demais, que se está aplicando em outras instituições. Que é como é um estudo dirigido, como fazer um modelinho, como direcionar. Para que quando você não tem centro, como eu estou agora, estou falando de desgaste físico, concentração, quando eu dou para escrever aqui, eu não tenho controle, eu perdo o controle, eu vou ser porque eu estou de costa. Então isso é muito importante. Agora, se são vocês que estão apresentando, eu vou poder observar. Então isso é muito importante na universidade. Sim. Fiquei com a dúvida quando tu disse que o painel é uma argumentação entre os participantes do painel, né? E a mesa redonda é uma argumentação entre os participantes e a plateia e não entre eles também? Não. Essa é a diferença didaticamente, certo? Já vi na televisão, em alguns lugares, painel interagindo com o público e demais. Já vi mesa redonda entre eles debatendo, mas isso, igual que aqui tem alguns eventos, que se chama simpósio, quando você assiste um simpósio, um encontro, etc. Então, congresso. Já vi muitas pessoas que organizaram congresso e ele falou, olha, eu congresso não é o que vocês fizeram, vocês simplesmente fizeram um seminário, chamado de seminário. Não é um congresso. O congresso tem outra característica, simpósio tem outra característica, a nível internacional. Entendeu? Então,
Quando estamos falando do painel, estamos falando disso. Mas não estamos falando de especialista, estamos falando de essa técnica que esta se assume de outra realidade para a docência. Então o painel se utiliza como essa forma, quando você quer debater, por exemplo, um mesmo assunto, mas que tem discrepância, diferente ponto de vista, você como professor diz, em vez de você levar isso à sala de aula, não, você fala dos autores e designa cada estudante um ponto de vista diferente do outro. E então ele vai debater entre eles. Certo? A mesa redonda não. A mesa redonda, cada um, aqui todos os membros vão abordar o mesmo assunto. Aqui na mesa redonda, cada um vai abordar um ponto de vista diferente. Então isso é muito importante, porque quem sabe definir qual é melhor no momento, depende do conteúdo e depende do professor. Isso ninguém de fora pode saber. O professor é que sabe qual desse momento deve ser utilizado, porque tem um objetivo diferente. Aqui neste é bom porque interagem sobre o mesmo assunto, debater diferentes coisas entre eles. Agora, esse é o momento. Não falamos que tem um momento conclusivo, já na conclusão participa todo, porque é o professor que vai assumir de novo o comando para avaliação e demais do processo desse momento do painel. A mesa redonda. Alguma outra pergunta, alguma dúvida aí para distinguir uma da outra? Existe outra técnica que é quizás uma das mais conhecidas, que é o debate. Debate ou discussão. Assim. Debate ou discussão não precisa ir para frente dessa turma, ninguém. O debate ou discussão é aberto. Mas é um tipo de seminário também. O tipo de seminário não, desculpa. É um tipo de técnica de seminário. Aula de seminário. Já expliquei. Você pode encontrar em alguns textos, alguma coisa na internet, e vai ver que aparece o seminário, a palavra seminário, ao mesmo nível de mesa redonda, de painel, de debate, como tipos de técnica em si. O fundamental e o foco está em cada membro da mesa redonda abordando um assunto, que pode ser de um mesmo tema geral, mas cada um vai a um subtema ou um aspecto discutido. A diferença, repito, para o painel é que aqui os membros vão abordar o mesmo. E oficialmente, se você vai organizar um painel depois como coordenador e demais, um evento e vai convidar profissionais, deve sempre cuidar disso. Quando eu vou fazer um painel, o especialista vai debater entre eles. Posicionamento diferentes. Ponto de vista sobre o mesmo. Já a mesa redonda não. Cada qual aborda. Como essência. Então vamos ficar claro nesse ponto. Debates ou discussão. Debate ou discussão não se apresenta no mesmo grupo, é aberto a todos. E o professor, geralmente, o professor pode estar sendo um convidado, pode iniciar a introdução do debate. Então, na introdução do debate, o debate é aberto, cada estudante participa individualmente, ou pode ser também representando grupos, mas o grupo na frente, o grupo disperso dentro da turma. Então, essa é também uma técnica da aula seminário.